Estamos já online para iniciar a nossa live. Fala, Isabel. Tô vendo que tá tudo certinho aqui. Já entrou, tá entrando as pessoas, né? Diretamente do Instagram para todos os castroalvenses. É interessante, né? Beleza, as pessoas estão entrando, o nosso convidado ainda não entrou, também o nosso professor Gilson ainda não entrou, Ismael da Capoeira, seja bem-vindo, Ismael, Rosana da Ajuda, seja bem-vinda, Rosana, Selma, boa noite, Selma, Barbosa, Luzia, Gilson, nosso convidado Gilson, estamos. É isso aí. Boa noite a todos, boa noite a todas. A nossa live de hoje temos boa noite, companheiro Gilson, professor. Tudo beleza? Estou vendo você já. Já estou vendo o professor Gilson, tá me vendo? Sim, eu vendo e ouvindo, muito bem. Então beleza. Os convidados já estão entrando, né? E vamos dar um tempo aí para a gente, né, ter essas pessoas mais com a gente, para nos ouvir. Mas está tudo beleza, né? O áudio tá bom, Gilson? Sim, eu estou ouvindo bem. Resta saber se as pessoas também que estão aí acompanhando É, estão ouvindo aí. Finaliza aí, certo. galera, se o áudio, a imagem, se tá tudo beleza aí. Então, é isso aí, né? Ismael da Capoeira. Seja bem-vindo, Ismael. Boa noite. Professor Davi Ismael, Leite. Seja Davi, bem-vindo. camarada. Selma, professora de História. Boa noite, Uhum. companheira, professora Selma. Um abração aí. Selma, Messias mãe, Correia Cabral, nosso mãe professor. de Valeu, Heitor. Messias. Seja bem-vindo, professor Messias Correia. Rosana, Valmir Ferreira, né? Companheiro Ajuda. também. É meu mestre, né? Minha referência da Seja capoeira. bem-vindo, companheiro. Messias Correia entrando de novo. Boa noite, companheiro. Tá Beleza. ligado no que eu vou falar agora, o Valmir tá aí ouvindo tudo. É, vamos lá, né? Fala, Isabel, né? Para nosso povo castrovense, com o nosso professor Gilson já presente. Então, salve, né? Salve, salve a capoeira. Salve os nossos mestres da capoeira. Dia 3 de outubro, ou dia 3 de março, né, foi comemorado, né, o Dia da Capoeira, e muito importante, né? E hoje vamos falar sobre a capoeira e estamos aqui já com o nosso professor Gilson, que vai dialogar com a nossa comunidade castroalvense sobre a capoeira, né, na nossa cidade, no nosso Brasil, falar da história, né, das Sim. dificuldades, das lutas que ele tem realizado aqui um trabalho importante na nossa cidade. Vamos fazer assim um diálogo, né, com a nossa Hoje, população castrovense sobre esse trabalho do professor Gilson, né, que está trabalhando hoje no PET da nossa cidade, é um educador social, professor de história, né, e hoje tem um projeto voltado à capoeira, que é o Ubuntu, né. Outro dia eu assisti uma atividade da capoeira aqui em Caxias, fiquei maravilhada em ver muitas pessoas se fazendo presente da nossa cidade, ali naquele local da nossa cidade, ali na quadra de esporte, né, que foi maravilhoso, eu fiquei encantada com aquele trabalho, né, muitas pessoas de fora, muitos mestres que vieram prestigiar esse trabalho do professor Gilson, né, realizado aqui, né, na nossa cidade, muito bacana mesmo, e assim, é o que nos faz hoje aqui tá junto aqui dialogando sobre a capoeira, né? Sobre esse trabalho que o professor Gilson realiza na nossa cidade, um trabalho social, voluntário. E eu sou professora, as pessoas já me conhecem aqui na cidade de Castral, já moro aqui há muito tempo, sou daqui, né? Nasci, me criei aqui, ainda estou aqui.
e vou morrer aqui, né? É assim. Mas eu vejo a dificuldade que a gente tem no dia a dia para se fazer um trabalho social. Eu sou, nessa parte eu já tenho experiência, já fiz e faço trabalho social na minha cidade e sei das dificuldades, né, que a gente vem enfrentando no dia a dia aqui na nossa cidade. Eu tenho certeza que o professor Gilson tem muito a nos falar sobre isso, né, professor Gilson? E a gente vai hoje aqui fazer alguns destaques importantes, né, nessa live, para que as pessoas elas vejam a importância da capoeira na vida dos nossos alunos, na vida das pessoas, né, dos jovens, o quanto a capoeira pode contribuir com os nossos jovens, certo? E o professor Gilson vai falar para nós, né? Então, professor Gilson, eu vou deixar contigo aí para você fazer uma introdução, né, sobre a capoeira, a história da capoeira no Brasil, e vamos dialogar com o nosso público castrovense, né? E assim eu mando um axé para todas as pessoas que estão aí nos ouvindo, né? Aquele axé maravilhoso. A gente vivendo em uma pandemia, né? Dessa aí que a gente não pode estar mais nos encontrando, bater nosso papo, a capoeira parou, as escolas parou, e isso tem dificultado bastante, né? E a capoeira ajuda muito as nossas crianças no exercício e muitas coisas, né? Da disciplina. E Gilson vai falar sobre isso. Eu passo para o nosso mestre aí, né? O professor Gilson. Obrigado, Isabel. Mas tá longe Ah, ainda. professor. Tá Tá me longe ouvindo ainda. aí, tranquilo? Sim, A sim, audição sim. tá boa? Tá É. ótimo. Tá longe de semestre ainda, mas a gente vai caminhando aí, tentando fazer Mas com certeza é para isso que a gente está aqui, né? Para ver esse mestre aí fazendo mais mestres em nossa cidade, né? isso. Eu gostaria de começar fazendo um agradecimento pelo convite, né? Dizer que é uma satisfação fazer parte dessa transmissão, né? Com a professora Isabel, que é uma pessoa que é referência no município de Castro Alves, que tem um histórico de luta, né? E que está sempre em busca de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui hoje, então receber esse convite, né? E também não podia deixar de não receber, que é para falar de um tema que eu tanto prezo, que é a capoeira. Eu vi que chegou uma galera aí, rapaz, eu gostaria de registrar a presença de todo mundo, mas passou algumas pessoas, falou o professor Ismael, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, contra o mestre Valmir, que é hoje a principal referência para mim na capoeira, né? Dentro do grupo Raça. Tem Cláudio, tem minha irmã aí, Juliette, Selma, né? Tem o camarada Felipe lá de Caxias. Então tem uma galera aí que está presente aí que eu gostaria de fazer esse registro e tem outros que eu acabei passando por, mas fica aí o meu agradecimento por estar presente nessa live. E é isso, eu acho Beleza. que é interessante todo assunto, né? E talvez eu puxe um pouco mais para isso por conta do curso de História, né? Mas eu não consigo falar em determinados assuntos sem a gente fazer um breve histórico, né? Do que foi a capoeira, a experiência dos negros escravizados aqui no Brasil. Então é sempre bom a gente começar o assunto fazendo esse breve histórico, né? Porque senão a gente corre o risco de fazer uma discussão às cegas e deixar e desconsiderar alguns pontos que são de extrema relevância para o entendimento da discussão. Então eu começo dizendo o que muitos já sabem, que a prática da capoeira ela tem sua origem no Brasil através dos negros escravizados, né? E durante a escravidão a prática da capoeira ela foi perseguida duramente, né, pelo Estado. Então, quando os negros escravizados eles eram pegos praticando a capoeira, eles recebiam severas punições, né? E por cerca de 1820, o ministro da Guerra, para se ter ideia, quem tratava desse assunto era o ministro da Guerra, que era o Carlos Federico. Ele divulgou uma carta onde ele determinava que todo e qualquer capoeira que fosse pego, né, qualquer negro escravizado que fosse pego praticando a capoeira, ele deveria receber castigos corporais em praça pública, que era para servir de exemplo, né, e intimidar que outros pudessem fazer o mesmo. Então aí você vê que existia uma força para que a capoeira ela não fosse praticada.
Então, aí por volta... E essa discussão, eu já estou pulando muitas etapas aí, eu estou mais fazendo uma abordagem a partir do final do século XIX para início do século XX, né, que é para... Tem muita coisa aí para ser discutida, então, fazer mais esse recorte temporal mais na frente. Então, no século XIX, não só a capoeira, mas também toda e qualquer manifestação de matriz africana era brutalmente perseguida e reprimida, né? Tanto é que até hoje a gente sofre esse resquício, né, da perseguição à religião de matriz africana, né? A capoeira teve que passar por muitas etapas para que hoje tenha um mínimo de reconhecimento, mas ainda não é o reconhecimento que a capoeira merece. Então foram várias violências e brutalidades que foram cometidas com as práticas culturais de matriz africana, né? E a capoeira, a gente faz essa discussão a partir da capoeira, mas a gente coloca o samba de roda, o batuque, né, os terreiros de candomblé. E é interessante dizer isso porque é algo que não é muito discutido nas escolas, e naquele período ali, século XIX, início do século XX, existia, existia um projeto que rodeava o Brasil, uma ideologia que hoje os historiadores e sociólogos chamam de ideologia do branqueamento da nação, né? E essa ideologia acabou que nos atingiu e até hoje atinge enquanto população negra, né? Até hoje a gente sente esses resquícios dessa ideologia do branqueamento que tinha por finalidade, na verdade, fazer do Brasil um pedacinho da Europa. A ideia era embranquecer a nação, né? De forma gradual. Então, a capoeira, o samba de roda e as manifestações de matriz africana, elas representavam um obstáculo, porque criava uma ideia de identidade do povo negro no território brasileiro. Então, a ideia era aniquilar essas manifestações, né? As manifestações, as culturas, a prática da capoeira, os batuques, o candomblé, porque aí você exterminava com a identidade de um povo, né? E conseguia ter êxito nesse projeto, que era o projeto de branqueamento da nação, né? Então, eu acho que já, a partir disso aí a gente já consegue compreender muita coisa do cenário de hoje, né? Esse cenário que a gente está imerso nesse racismo, né, velado, mas que toda hora ele se escancara, né? E aí, E assim, professor, só um ademozinho, assim como diz nosso amigo, né? Joel. As pessoas, assim, elas têm discriminado muitas das vezes a capoeira, né? Assim, tem assim um olhar diferente, não se envolve, acha-se que é coisa de negro, né? Que só negro tem que participar. A gente percebe aí um afastamento das pessoas, né? E, na verdade, pela história que tu traz aí para nós, a gente percebe que não é nada disso, né? Esse preconceito que às vezes algumas pessoas têm em relação à capoeira, de porque é coisa de negra, é coisa de escravo, essas coisas assim, de olhar, assim, de ter esse olhar distanciado, né, da capoeira. Então, a gente fica assim, nesse momento assim, um pouco triste, porque eu tive a oportunidade de ver em outros países também, e já visitei alguns países e trago aqui para algumas pessoas a informação de que a capoeira era muito bem vista, muito bem aceita, as pessoas se dedicam inteiramente. Assim, algumas pessoas que são brasileiras, que viajam e que vai para outros países, chega lá, coloca a capoeira e todo mundo abraça, os governantes daqueles países abraçam a causa e tudo. Mas, assim, no Brasil, ainda hoje, a gente percebe que existe um distanciamento das pessoas, né? É sim, como você sim, falou. sim. E aí eu quero fazer até uma ponte com essa fala da senhora, uma contribuição. Tipo assim, em 1900
vamos falar do processo de abolição, né? O que foi a abolição da escravatura? Se aboliu o trabalho escravo no Brasil, no entanto, isso em nenhum momento representou uma inclusão, uma inserção, né, daquele povo negro escravizado na sociedade. Muito pelo contrário, já havia ali criado uma ideia de inferiorização, né? E essa ideia de inferiorização, esse preconceito, esse racismo muito forte, já estava na mente das pessoas da sociedade e como se fosse uma mentalidade coletiva, né, onde via o negro de uma forma pejorativa, de uma forma inferior. Então, com a abolição não houve a inserção desse negro na sociedade, né? Mas todas as práticas culturais ainda eram repelidas, eram negadas, rejeitadas, né? Então, a gente tem aí uma sociedade que teve a abolição da escravatura, onde aquela comunidade de negros escravizados, todos, foram jogados ao escanteio da sociedade, foram empurrados para as margens, né? E aí a gente tem as favelas, né? Por isso que a ideia que a gente tem, que a galera fala do marginal, né? O que é o marginal? O marginal nem sempre é um bandido, é uma pessoa que está às margens da sociedade. Ele foi empurrado do centro para a margem, ele foi criminalizado, né? E aí a gente tem um povo que não teve acesso à educação, não teve acesso à saúde, não teve direito à terra, né? Para plantar, para produzir ali a sua subsistência. Então, aquelas pessoas elas estavam fadadas ao sofrimento, à miséria e ao fracasso. Então, foi isso que aconteceu com a nossa população negra. E aí daí a gente tira, do meio disso tudo, a gente pega as práticas culturais negras, e aí a gente pega a capoeira, e aí a gente entende por que a capoeira ela é tão criminalizada, né? Porque a capoeira ela tem a origem negra. E a sociedade brasileira, daquele período, e ainda temos o resquício até hoje, ela nega a cultura, nega aquilo que vem do negro. Tanto é que a gente tem que superar até hoje, né, que o nosso cabelo não é bom, o nosso cabelo é ruim, que a pele do negro é a pele do cidadão de segunda classe, que a religião de matriz africana é uma religião ligada ao demônio. Então, a gente tem muito que lutar, tem muito que superar, mas por conta, né, dessa ideia que se criou da inferiorização, da marginalização, da demonização da figura do negro. Para se ter ideia, os negros eles não tinham direito à educação. Né? Isso é uma brutalidade imensurável, pensar, né? A educação Verdade. que garante que a pessoa ela possa progredir na sociedade e tal. Isso foi negado para a população negra. E quando ela passou a ser permitida, o negro ele só poderia ir para a escola no período noturno, né? E ele tinha que ter o aval do senhor, do seu senhor. O senhor ele tinha que permitir. Então você pensa uma pessoa que trabalha o dia inteiro, não que trabalha, que é escravizado o dia inteiro, que trabalha, eu tô sendo bonzinho dizendo que trabalha, que é escravizado o dia inteiro, às vezes até a noite. E aí essa pessoa tem que estudar no período da noite, né? Então foi algo que nos foi negado, que foi negado à população negra, e a partir daí a gente compreende, né, porque existe essa hierarquização racial, né, os negros ocupando o subemprego, morando nas favelas, né, por conta desse processo histórico, né, que houve. Eu sei que a gente está falando de capoeira, mas, como eu disse antes, não dá para a gente Mas dissociar. A tem a história da raiz, né? Tem as raízes, né? A história da escravidão, a história do Brasil, a história da capoeira, elas estão interligadas. Então, o negro ele foi dado ao negro o pior lugar na sociedade. Na verdade, não foi dado lugar algum.
Então, todos os lugares eles tiveram que ser, né, teve que ter muita luta para a gente conquistar. Então, a capoeira ela presenciou vários momentos históricos, né, ainda presencia, a gente conseguiu superar muita coisa, mas ainda não ocupa o lugar que merece nessa sociedade. Então, eu queria trazer esse histórico da capoeira, que é um histórico de luta, é um histórico de resistência, e a gente não pode deixar de falar disso em nenhum momento. E assim, professor, a população castroalvense hoje, ela tem esse projeto Ubuntu hoje realizado pela sua pessoa aqui na nossa cidade, que voluntariamente, né, vem fazendo suas funções de capoeirista, onde tem atendido várias crianças, né, inclusive das escolas públicas do nosso município, e a gente vê como essas crianças, elas são felizes, né, em participar desse projeto. Isso é muito importante. E com isso, quem ganha é a nossa população, né? Porque você traz para essas crianças não só a parte do exercício, como também a linha de conhecimento, né? Do que é a capoeira. Por que a Sim, capoeira é tão interessante? Isso é muito importante. sim, sim. E a gente pode aí já começar a fazer o diálogo entre a capoeira e a Isso. Então, eu educação. preparei aqui uma perguntinha para o professor Gilson, né? Ótimo. Responder para nosso povo castrovense que está aí no Instagram, acompanhando essa live. Fala, Isabel. Eu gostaria, professor, que você falasse um pouco sobre capoeira, educação e como é feito ou percebido esse diálogo, ou seja, como é feita essa parceria com essas famílias que aderiram, que se engajaram no seu projeto na nossa cidade. Porque eu, como experiência própria, eu tive muita dificuldade no passado com trabalhos sociais, aqui realizado pela minha pessoa, e sei que é difícil, sei que tem muitos obstáculos, né? E que muitas famílias carentes na nossa cidade, os nossos alunos que frequentam a nossa escola, não têm condições de pagar um curso para estar em capoeira, né? E outros cursos e tal. E isso vem ocupando essas crianças na nossa cidade, e isso tem mudado a vida de muitas famílias, né? E assim, a capoeira e a educação, né? A gente quer saber como isso vem acontecendo na nossa cidade, como foi esse diálogo que você teve, como você tem feito essas programações aqui na nossa cidade, porque as escolas hoje, a gente sabe que nós temos muitos alunos, né? Que frequentam essa capoeira que você hoje passa para os nossos alunos as aulas, né? E aí eu gostaria de ouvir, professor, um pouco sobre esse engajamento, Capoeira e essa educação. parceria, né, que você fez aqui na nossa cidade, né, de interação com a nossa população castrovense. Pronto, pronto. Ótima pergunta. Eu só queria registrar aqui a presença de algumas pessoas, Wagner Jambeiro, camarada da assistência social, Paloma, Juliette, minha irmã, lá de Valença, tá aqui presente, professor Envergado, uma pessoa que eu tenho muito respeito, Nery Emily, Joseane, Cláudio, referência, uma grande referência, Venilce, né? Elias da Bahia, Joel. Eu tenho a galera boa, peço desculpa, galera, se eu não falei o nome de todo mundo aqui, né? Mas obrigado por estar presente aí, pessoas que eu tenho como referência, né? Então, ó, Guto, camarada Guto. Mas é isso, então Wagner vamos. Jambeiro, né? Tem uma galera boa aí, a galera que respeita. Então, essa é uma ótima pergunta, professor Isabel, e é uma pergunta que eu dialogo, né? Eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente tem que compreender o que é educação, né? Como a sociedade compreende a educação. A sociedade compreende a educação como uma ponte que pode estar potencializando, né, o sujeito, né? E a capoeira,
ela faz esse diálogo muito bem, né? E aí, para a gente entrar nesse debate, a gente precisa compreender e, e perceber que a educação não é somente feita nos espaços formais de ensino, né? Não é só lá que a educação acontece. A educação acontece, o indivíduo está inserido na sociedade e a todo tempo ele está se educando, ele está se formando, ele está absorvendo informações. Não é só na escola, na universidade e faculdades. E a capoeira faz esse diálogo muito bem. A capoeira ela apresenta uma forma de ensinar, de fazer, que rompe com os paradigmas desse modelo convencional de educar, né? Apresentando um modelo mais leve, um modelo mais solto, um modelo sem burocracia, um modelo mais atrativo, sem uma matriz curricular que prende professor e aluno. A capoeira não, a capoeira ela vem e se coloca diferente, né? Então os conhecimentos aprendidos na capoeira eles se aproximam desses moldes da educação não formal, né? Então sendo mais acessível até, mais adaptável. Então, através da capoeira, da música, da vivência, da convivência, entre outras coisas, as crianças elas aprendem a história da África, a história do negro no Brasil, né? A história da cultura afro-brasileira, coisas que até hoje, e a senhora professora sabe muito bem, até hoje a Lei 10.639 e a Lei 11.645 não conseguiu dar conta, que é trazer essa história da cultura afro-brasileira, da cultura indígena, da cultura, né, dos povos de matriz africana, que até hoje a escola tem uma dificuldade e a capoeira faz isso naturalmente, né? Então, a capoeira faz esse diálogo com a educação de forma permanente. E Professor, oi, só um minutinho. A gente percebe uma mudança incrível mesmo na vida do aluno. A disciplina que eles têm é uma mudança total na vida desses meninos. Eu tenho alunos na minha sala que eram muito indisciplinados na sala de aula, mas esses alunos hoje, eles passaram a frequentar a sua academia de capoeira, e hoje eles trazem para a gente um bom desempenho escolar, um respeito à pessoa do professor. São alunos bem disciplinados, mudaram totalmente as suas vidas. Então, a gente vê o poder magnífico que tem a capoeira, né, na vida do jovem, na vida da criança. Ela, além de ajudar, ela traz também disciplinas, né? E a preocupação desses meninos nas escolas, eles ficam bastante preocupados de cumprir o horário, de cumprir com as tarefas, e às vezes comenta, meu professor de capoeira vai cobrar, e fica assim naquela ansiedade de estar praticando mesmo a capoeira. Então, nota-se que esses meninos, eles só têm a lucrar, né? E Castro Alves também é nossa cidade. E a parceria com as escolas ajuda também essa criança a interagir, né, na sala de aula, nos assuntos que a PRO explica, nas tarefas de classe que a gente passa, nas atividades de rotina do dia a dia da educação. Isso é muito importante, professor. sim, sim, sim. Inclusive, acho que tem o pesquisador Hélio Campos, que é doutor e professor da UFBA, que é mestre Xarel, conhecido como mestre Xarel na capoeira, ele vem reforçar essa ideia, né, de como a capoeira ela pode ser usada, né, como a capoeira ela é um benefício. Então ele fala que a capoeira é um benefício que pode ajudar de forma integral o aluno, atuando de maneiras direta, indireta e em aspectos cognitivos e também afetivos, né? Aspectos cognitivos a gente pode estar compreendendo como um aspecto psicomotor, da coordenação motora e do aspecto afetivo, por quê? E aí os capoeiras compreendem isso, às vezes chega um aluno dentro do espaço da capoeira e é um aluno que não sabe lidar muito bem com as emoções, com os sentimentos,
é um aluno muito agressivo, é um aluno muito tímido, é um aluno muito inseguro. E com o convívio da capoeira, a capoeira ela vai tocando nesses pontos de uma forma espontânea, tipo, na agressividade, na raiva. Então, ele vai aprendendo a lidar com esses sentimentos, né? Então, e aí a gente pode estar ressaltando que a capoeira, ela vai desde o desenvolvimento físico, que melhora o nosso condicionamento físico, né? A nossa saúde, até mesmo no processo de formação de caráter, de personalidade, influenciando, no que a senhora acabou de dizer enquanto professora e percebeu, influenciando nessa mudança de comportamento, né? É E aí tem... sério, eu venho percebendo bastante a mudança na vida de algumas crianças que tinham indisciplina fora de sério, a gente às vezes não tinha como recorrer, a família já talvez não tinha mais jeito, e assim, essas pessoas, quando foram colocadas na sua academia, na capoeira, mudaram a maneira de ser. A gente vê uma mudança total na vida dessas crianças, na vida dos jovens que estão aí, né, nas escolas, e alguns deles passam por mim na sala de aula. Então, é uma coisa muito boa mesmo. Psicologicamente, essas crianças lucram bastante. Agora, nesse momento da pandemia, agora, quem está sentindo falta é essas crianças, né? Porque estão em casa, não tem agora essa parceria, né? No momento está sem poder estar junto, na praça, em lugares, espaços públicos da nossa cidade, realizando, né? As suas atividades de capoeira. Já imagino como é que estão essas famílias, né? Em casa com essas crianças, e elas estão com bastante dificuldade agora, nesse momento de pandemia, não pode Sim, participar das sim. aulas, e aí a gente fica pensativa, né? Como é que estão essas crianças hoje, né? Sem essa arte, que a capoeira é uma arte, é tudo de bom. E aí, só para reafirmar e continuar no ponto, tem o contramestre Valmir, que está aqui presente, né? Não sei se ainda continua, mas estava presente aqui na live, e o mestre de medicina que é fundador do Grupo Raça, eles compartilham de uma visão muito interessante e de uma visão parecida, né? Que inclusive foi essa visão que fez com que eu estudasse a capoeira e, e essa potencialidade da capoeira no processo educativo do sujeito, né? O mestre de medicina e o contra-mestre Valmir, eles acreditam que... E aí ele joga uma responsabilidade muito grande para o mestre e o professor de capoeira, que ele fala que o bom professor e o bom mestre de capoeira não é aquele que forma apenas bons capoeiristas, mas é aqueles que formam pessoas aptas a viver em sociedade, encarando os desafios e ter motivação para superar esses desafios, né? Então, é o que o contramestre Valmir fala, que o professor ele não forma o aluno para a academia de capoeira, ele forma o aluno para a vida, né? E é um pensamento muito parecido com o do mestre de medicina e o do mestre Starel, que é doutor, pesquisador, né, pela UFBA. Então, será que todas essas pessoas estão equivocadas sobre a capoeira? Eu acredito que não. E a senhora vem demonstrando, né, isso aí na sua vivência, né? Então, só para concluir esse ponto e a gente avançar, professora Isabel, então, utilizando essa Ok. abordagem, a gente, né, percebe e compreende a capoeira enquanto uma ferramenta capaz de transformar, né, e ajudar na formação de jovens, né, e crianças, né? E a capoeira ela pode ser essa ponte que direciona o público que ela atende, que na sua grande maioria são crianças e jovens que estão em zona de risco e de vulnerabilidade, né, os projetos sociais e o Ubuntu, e eu falo do Ubuntu, mas em Castro Alves também tem a Associação de Capoeirais do Poeta, que também trabalham com crianças e jovens que lidam com isso. Então, a capoeira ela pode sim ser essa ponte que direciona esse público a novos olhares, né, a novas perspectivas, né, de forma que a capoeira ela se apresenta para além de uma
um esporte, uma modalidade esportiva, mas esportiva e cultural, mas também ela assume, nesse momento que a gente está evidenciando aqui, né, um papel de formação mesmo, com elementos formadores de identidade, né, de transformação do sujeito. Então, a capoeira ela tem muito a contribuir, né? É uma ferramenta educativa. Eu não sei como é que está nosso tempo aí, Dona Isabel, mas... E assim, professor, está dentro do normal. E assim, professor, resgata também, né, a nossa cultura, né? Isso é interessante, né? É um resgate, né, da nossa Sim, é o que cultura. O Wagner Wagner... fez essa colocação aí, né, sobre esse Uhum. resgate da cultura afro, né? Sim, sim, sim. É É um dos importante. participantes da live, Fala Isabel, ele está aí falando conosco nesse momento, né? É, Escreveu o que Wagner tá ativo. em Não, o Wagner está ativo, participativo aqui, tá bacana. certo, ok. Então, professor, excelentes suas colocações, né? Vamos continuar. Eu tenho outra perguntinha para você responder para nós, né? Sobre os desafios, né? Quais os desafios de manter um projeto social em Castro Alves, né, na nossa cidade, ensinando capoeira gratuitamente, coisa que poucos querem fazer. A gente sabe que nós temos outros esportes aqui na cidade e que às vezes é cobrado, né? E você faz isso gratuitamente para a nossa população castroalvense. Você se deu, você se engajou, você se jogou no projeto, você veio para a gente assim de braços abertos e foi uma coisa boa que Deus colocou nas nossas vidas aqui em Castro Alves, certo? E para as crianças e os adolescentes também, né? Então, nós queremos saber, professor, como você mantém essas dificuldades, quais são os desafios que você tem perante, né, manter esse projeto, que eu sei que é difícil, né, é Sim, muito difícil, bastante. principalmente gratuitamente, você vem se dedicando inteiramente para a cidade, trabalha, aí você associa trabalho com o projeto, aí voluntariamente você chega, vai para os espaços públicos da nossa cidade, junta-se com as crianças, com as famílias. Como eu falei no início da live, aquele evento que teve realizado aqui na nossa cidade, com várias interações de vários mestres, várias pessoas de outra cidade. Tudo aquilo ali eu tenho certeza que é muito difícil, né? E tudo você faz isso de boa, né? Você passa isso para as pessoas, você dá exemplo para as pessoas, que o voluntariado pode existir, e é só ter um esforço, certo? Então, eu gostaria de saber quais os desafios que você tem, né, enfrentado para fazer esse trabalho gratuitamente para a nossa população castroalvense, né, que hoje tem você como educador social na nossa cidade e também faz esse trabalho com o nosso público castroalvense. Explica aí, professor, porque a gente está interessado em saber, sabe? Porque é difícil encontrar pessoas assim, viu? Que vista a camisa do social, que lute pelas pessoas, que cuide das pessoas, que tem esse carisma, que tem assim, essa vontade de estar ali, essa referência toda, né? De estar tratando tão bem as pessoas, cuidando do próximo. Isso é lindo. Ótimo, ótimo. Com essa fala, Dona Isabel, muito boa, e com essa pergunta, eu estava aqui olhando que o professor Ismael, ele fez uma indagação aqui, né? Eu estava, enquanto a senhora falava, eu também tentava, né, acompanhar aqui o que ele pergunta, né? Que às vezes a gente recebe elogios e tudo mais, mas a gente não, né, não vê isso dessas pessoas, não vê uma ajuda, né? Eu não sei se é isso, professor, mas não vê uma ajuda real assim, e a gente continua com as mesmas dificuldades. E o que a gente está vivendo, o que o Ubuntu ele vive em Castro Alves, ele não vive sozinho, que tem a Associação de Capoeira Raiz do Poeta, do Contramestre Bigode, né, que também passa por dificuldades semelhantes. Aí tem o Contramestre Valmir aqui também, que está há muito tempo na estrada e também sabe o que é isso, passa e passou por muitas dificuldades. Tem o professor Ismael aqui também, né, que eu presencio a luta diária dele, e não é fácil, não é? Não é fácil. E a gente
por isso que eu fiz questão de trazer o histórico da capoeira, né? Ver como a capoeira ela foi marginalizada por ser uma manifestação cultural de matriz africana, por ser uma manifestação cultural negra, e ainda tem um racismo muito grande que impera na nossa sociedade, né? E aí essa pergunta, eu espero, professor Ismael, que contemple, né, com... Aí a gente tem, por exemplo, em 2014, a roda de capoeira, ela recebeu da ONU, né, da Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, né? A gente tem a Constituição Brasileira Federal que considera a capoeira de natureza imaterial, né, uma prática nossa e tal, e atribui aos governantes, ao poder executivo, uma responsabilidade com a capoeira, né, que deve salvaguardar, que deve ajudar na manutenção da cultura. E, se eu não me engano, em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial também vem falando sobre isso, né, que ela reconhece a capoeira como um desporto de criação nacional, nos termos da Constituição, né, ele cita a Constituição para ter um maior embasamento, e também atribui uma responsabilidade ao setor público, né, aos agentes públicos com a capoeira, né? O poder público ele tem que garantir a manutenção, o registro das associações, dos grupos culturais, e isso a gente está falando de uma lei de 2010, de 10 anos, uma lei que eu acredito que é desconhecida ou é desconhecida ou negligenciada pelos gestores, né? E aí eu coloco no bojo a administração de Castro Alves, né? Então, quando um capoeira ele pede apoio para o evento, né, ele não está pedindo um favor, ele apenas está pedindo que o poder público cumpra com a sua função, que é salvaguardar, né, essa prática que é nossa, que é de todo mundo, que é do território, e ainda mais a gente que está no Recôncavo, que é o território mais negro, né, da Bahia. Então é isso, a gente tem algumas leis, tem um aparato que nos cerca, mas é negligenciado, né? As pessoas elas não querem saber. E aí muito das gestões estão acostumadas com a mendicância, que é o que é o mestre, o professor, e mendigar, tipo, a gente vai fazer um evento lá, a gente quer que você dê 10 quilos de feijão. A gente quer que você... Mas não, na verdade deveria ser o contrário. A gestão deveria procurar os grupos de capoeira e perguntar o que é que vocês precisam para realizar o evento, o que é que vocês precisam para manter as atividades, né? Até Deveria... porque, professor, isso aí é a cultura, né? E a cultura deveria estar atuando juntamente com esses capoeiristas que têm essa dedicação exclusiva que você tem dado para nosso público aqui em Castro Alves, aos nossos alunos, deveria estar engajado também nessa pasta da cultura do nosso município, esse apoio todo voltado a esse projeto, sem precisar que o professor, o mestre de capoeira, encaminhe, faça algum encaminhamento, porque isso já é lei, né? Isso já funciona, mas deveria ter essa parceria dessas pessoas, porque nós temos um monte de crianças aí que gostaria de ter um uniforme, que gostaria de ter alguns recursos, né, que a própria capoeira precisa, que você sabe que tudo tem recurso, para se apropriar desses recursos, para estar fazendo parte dessa academia, que às vezes muitas crianças gostariam de participar, mas não têm condições de comprar o uniforme, e que muitas vezes você até doa, né? Eu tenho visto pessoas que você já contribuiu, doou uniforme para que esse aluno participe das aulas de capoeira. Isso é interessante, certo? Então, quando se tem essa parceria da cultura local, da pasta da Secretaria de Cultura, é interessante, porque mais crianças vão estar no projeto, mais crianças vão estar participando da capoeira, certo? Então, a gente vê muitas crianças hoje sem poder participar por conta dessas dificuldades, porque você sabe,
Eu tenho meu filho, Marcos Vinícius, ele faz parte, né, da sua academia aqui em Castro Alves, e ele se sente muito feliz em participar, mas tem o custo disso, né? Eu pude comprar, mas tem várias famílias que não têm condições, desempregadas, né? Então é uma coisa assim que deveria ser vista, né? Por essas pessoas que estão com a cultura, que está administrando, que está aí com a parte da cultura, e daria mais assistência a essas famílias, dessas crianças, tá entendendo? Isso Sim, era muito importante se tivesse esse olhar para essa situação, né? A gente sabe que é muitas crianças que gostariam de estar participando, mas não pode porque não tem recursos, assim, né? Digamos assim, para comprar o uniforme, né? sim. E você facilita muito, né? Vem facilitando para várias pessoas que eu conheço aqui na cidade, que você vem voluntariamente ajudando. A gente está falando de capoeira, né, mas existe também, né, outros esportes e tal, e depois eu vou tentar dar uma pincelada sobre isso, né? Mas só para a gente bater no ponto que é preciso, é necessário, né, o poder público ele tem que buscar garantir os meios de, de preservação dos elementos das culturas tradicionais, né? E a capoeira é um desses, uma dessas culturas. Então, o poder público ele deixa a desejar nesse sentido, né? E aí a gente fala, obviamente, do município onde nós estamos, né? Não dá para a gente caminhar por outras terras, senão, né? Passear pelas nossas antes. E aí é interessante a senhora ter falado isso, porque hoje a gente encontra muitos obstáculos para manter as atividades. E aí eu vou até falar também, enquanto capoeirista, enquanto, né, coordenador, enquanto professor do Projeto Ubuntu, que é Selma que é a coordenadora, mas eu vou tentar também colocar a Associação de Capoeira Raiz do Poeta, porque eu vejo passar também pelas mesmas dificuldades, né? Então, hoje a gente encontra obstáculos para ter acesso a recursos públicos. E quando a gente fala acesso a recursos, não é somente o dinheiro, entendeu? O dinheiro é importante. Às vezes vai fazer um evento, aí vem um palestrante, entendeu? É interessante que a gente possa arcar com, com a vinda desse palestrante, porque vai enriquecer o evento, vai trazer cultura para o município, né? Vai gerar, né, circular a economia. Então, a gente fala de dinheiro também, mas às vezes a gente precisa de um recurso como um espaço coberto para dar aula. Está chovendo, a gente não tem academia, é um projeto social. As aulas são voluntárias. Então, se a prefeitura não garante esse espaço, que é o mínimo, a gente não tem aula. Então, as crianças elas são desassistidas. Então, a gente precisa de uma caixa de som, precisa de um data show para fazer a exibição de um filme, de uma palestra. Então, às vezes, são esses recursos, né, que a gente precisa e, às vezes, a gente não encontra, precisa de um ônibus para viajar, levar as crianças para conhecer outro grupo, outras manifestações, né, para conhecer uma outra cidade. A gente também encontra bastante dificuldade. E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gestão pública ela tem que entender que os projetos sociais, e aí eu falo os projetos sociais e focando na capoeira, a gente faz um papel que eles não conseguem fazer. A gente vai aonde eles não conseguem ir, né? A gente atende crianças que são desassistidas. E quando o projeto Ubuntu, a Associação de Capoeira Raiz do Poeta, tem em Castro Alves, tem a escolinha de futebol, tem a Filarmônica de Fábio, que é um cara que eu prezo muito, atende uma criança, não está somente atendendo aquela criança. Ele passa a atender a família inteira. Porque às vezes aquela criança ela é um problema dentro de casa. E quando é ofertado a essa criança lazer, cultura, educação, música, essa criança ela pode mudar o seu comportamento, pode mudar a mentalidade. E uma criança que um dia seria um problema social, um problema da sociedade, passa a não ser. Entende? Por conta dessa
dessa assistência que houve, por conta dessa interação que houve com os projetos sociais, com a capoeira. Então, o trabalho que a capoeira faz é um trabalho belíssimo, né? Contra o Mestre Bigode, que está mais tempo na cidade, entendeu? Atende, eu falo, você não atende uma criança, você atende várias famílias, são várias famílias, Verdade. então, que estão atendidas ali, porque, né, a gente compreende que, às vezes, uma criança ela pertence à família, então, quando ela participa de algo, a família toda participa. Então, eu queria ressaltar isso, né, e reafirmar mais uma vez a contribuição dos movimentos sociais, da cultura, da capoeira, nesse processo formativo e como isso deve ser valorizado. Estou vendo Flávia, né, que é mãe de dois alunos, né, do projeto, né, dois meninos muito bons. Flávia tem cobrado bastante, né, tomara que as aulas voltem logo e tal, né, porque os meninos, eles sentem falta. E assim, professor, tem muito aluno matando a saudade hoje, só a gente vê, viu? Porque a saudade é grande, né? E assim, esses meninos em casa dizendo, meu Deus, tomara essa pandemia acabar logo para a gente voltar de volta, né? Ter o nosso professor. Mas, mas é isso, né? Eu queria mesmo registrar isso, né, a importância, e aí que é o nosso tema da live, né, a importância da capoeira e dos esportes. É a história da capoeira no Brasil, né? Que trouxe, assim, essas informações maravilhosas, né? E que você, hoje, com esse projeto na nossa cidade, vem contribuindo muito para as nossas crianças das escolas públicas e também outras crianças de escolas particulares, também assim a comunidade castrovense é que está ganhando com isso, com sua disposição, com seu voluntariado de estar presente, né, nessas famílias. Agora sim, a gente vai torcer para que o poder público, né, veja que isso é constitucional e que a cultura ela tem que existir de forma que abranja esses esportes, a capoeira, o futebol e outros mais, para dar assistência à nossa população castroalvense, né? Porque você faz a sua parte como voluntário, se dedicando às nossas famílias castroalvenses, mas também tem que ter a parceria do poder público, porque está embasado na lei, né? Está fundamentado na Constituição. E são direitos já que todo cidadão ele tem, né? Já constitucionalmente falando, né? Então, não sei por que ainda não tem esse espaço, né? Aberto para a cultura de verdade, né? Para essa cultura real, que é a cultura do nosso povo brasileiro. E a capoeira, É, é, e a capoeira ela faz esse diálogo não somente com a cultura, como a gente tá colocando, mas com o esporte, com a assistência social e também com a educação. Então, aí a gente teria três secretarias que poderiam estar se envolvendo, né? A gente tem hoje no município uma ação que a gente deve parabenizar, deve reconhecer, que é o cuidado que a gestão vem prestando para os ciclistas, né? Com, tem uma seleção de ciclismo e tal. Isso é muito bom, né? Eu acho que não precisaria o prefeito de Castro Alves ser capoeirista para investir na capoeira, né? A gente sabe que tem o gosto, né? Que existe um gosto pelo prefeito, pelo ciclismo, e investir no ciclismo. Então ele não precisaria gostar de futebol para investir no futebol, gostar de karatê para investir no karatê, mas tratar todas as modalidades esportivas de forma isonômica, né, para garantir que todo mundo consiga suprir as suas necessidades, as suas demandas e atender o seu público com qualidade, né? É ótimo que a prefeitura tenha feito uma seleção de ciclismo, né? Mas eu acho que não precisaria o prefeito, né, ser ciclista para fazer isso. Então, não precisaria ser capoeirista para ter um olhar mais sensível para a capoeira. Então, eu acho que eu não poderia deixar
de não fazer, né, essa crítica. Eu tinha que fazer essa crítica, porque é o que e com isso eu não estou dizendo que não deve investir no ciclismo. Não, pelo contrário, tem que continuar investindo e investir mais. A escolinha de E é futebol, assim, professor, investir mais. sem falar que a bicicleta é mais caro, né? É mais Ah, caro, muito porque para mais. participar de um ciclismo não é qualquer bicicleta. Tem que ser uma bicicleta equipada, né? Uma bicicleta boa. E nosso povo castrovense não disponibiliza. Muitas crianças sonham em ter uma bicicleta e não tem, né? Por conta das famílias não ter essa possibilidade de comprar essa bicicleta para essas crianças, né? Para seus filhos. Então, é um esporte bom, sim, maravilhoso, mas nem todos podem comprar uma bicicleta, tá entendendo? Então, seria viável também apostar, né? O município apostar em outros esportes que atendesse a nossa população, que é o caso já da capoeira, que já existe, né? Que tivesse um olhar voltado a essa pasta da cultura, que é a nossa capoeira em nosso município, e que nossas crianças também fossem atendidas. Sabemos que a bicicleta é ótima, né? Mas para quem tem condições de comprar uma bicicleta, nem todos têm condições de comprar uma bicicleta. Muitas crianças sonham com essa bicicleta, mas não tem essa Ah, bicicleta, a gente está entendeu? falando de... Então, Infelizmente, eu tive criança que saiu do projeto triste porque viu alguns alunos conseguirem comprar um abadá que custava R$ 45, R$ 50, né? falta E 10 minutos para a nossa live acabar, viu? A gente vai fazer as considerações finais. pronto, a gente já fecha, a gente já fecha. Então, a gente precisa, só às vezes a gente precisa do mínimo para fazer muito, né? E a gente consegue fazer muito, né? A gente já consegue fazer muito com nada. Uhum. Então, tipo, uma prefeitura que investe em ciclismo, você tem Eu me equivoquei, é 13 minutos que falta, viu? 3 minutos. Então, vamos Sim. lá. Vamos fazer as considerações. Com certeza a gente vai alongar esse papo para a próxima live, Eu, trazer mais coisas assim para o nosso eu público queria castrovense, eu tenho certeza. agradecer. Tem muitos amigos aqui que participaram da live, né? Tem uma galera boa que participou aqui, tem o Jadson, tem Jadson Soares, tem o Cláudio, o Joel, né? Tem o Carlos Magno, tem uma galera muito boa, tem o Thelma Bar. Barbosa, né, que é a nossa coordenadora do Uma, grupo Ubuntu. Falo nossa coordenadora porque meu filho participa, né? Marta também participou outrora, né? Não está mais na tem que academia porque registrar viajou. mesmo, registrar a Selma coordenadora do grupo Ubuntu, né? Então tem uma galera muito boa aqui, tem Alexandre, amigão do movimento estudantil, que eu não vejo há muito tempo. Saudade, Eu Xande. vi Alexandre lá na Europa, lá na Itália. Eu tive com ele na Itália, quando eu estive na Itália. É, Alexandre, gente bacana, viu? Flávia Maravilhoso. Ribeiro. Então, professor, vamos já nós fazer a nossa conclusão aqui, né? Agradecer ao nosso público por ter nos assistido, nos acompanhado, a todos os seguidores, né? Estaremos sim levando ao público castroalvense lives assim como essa, que seja importante para a nossa população. Foi assim, de repente, a programação a gente bolou ontem, hoje mesmo jogou no ar. Com certeza vamos ter outras lives. E eu quero agradecer ao professor Gilson, né, por essa interação, por trazer essa parceria, essa grandeza que é a capoeira para a nossa Luciano. cidade. Parabéns, professor. Continue nessa luta. Conte com o meu apoio para o trabalho social na minha cidade, que eu amo, que é a minha cidade Castro Alves. Que você fique à vontade para o seu trabalho. O que eu puder fazer para ajudar esse projeto, estarei disponível, Gilson. Tá? Então, essas são as minhas considerações finais. Eu quero que você faça a sua, porque daqui a pouco termina a nossa live. Isso é só mesmo agradecer a todo mundo que esteve presente aí, né? Agradecer o convite. Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito a gente tem muito a que falar, né? Cláudio, amigão. A gente tem muito a falar sobre capoeira, a gente tem muito que discutir políticas. Eu acho que vai ter várias visões, né? Eu acho que é Falta normal, 26, 25 segundos. né? É isso, né? E Certo. respeitar todas as opiniões e compreender também. Eu acho que o que a gente tem que fazer
é o diálogo, né, Jadson? E a gente está aí para fazer esse diálogo de forma É bem isso. consciente e tranquila, né, para a gente avançar. Valeu, valeu, professor Gilson. Um abraço.